Olá pessoal que está acompanhando a Jornada da Gratidão. Eu vou deixar para vocês aqui uma explanação rápida sobre o perdão a pedido do pastor Nicolas. Eu queria falar para vocês primeiramente assim, eu tenho uma visão muito particular sobre perdão, porque na verdade com o passar do tempo nós modificamos muito a nossa visão sobre perdão. Então é com base na minha experiência, né, com base em que fazemos e em tudo que eu vivo ao meu redor, é que eu vou resumidamente aqui dizer para vocês o que eu penso sobre perdão. Claro que eu já li muitas coisas, eu já fiz muitas análises com pontos de vista filosóficos, teológicos, políticos, sobre a questão de perdão, porque a palavra perdão ela cabe em todos os aspectos, né? Perdão de dívida, perdão de um esbarrão que você dá na pessoa, ou às vezes você atropela uma pessoa na rua, o perdão sobre ofender alguém, o perdão sobre coisas espirituais com Deus, enfim. Mas eu quero falar aqui que o perdão ele é muito importante em toda a palavra de Deus, e ele revela o amor de Deus e é a solução para todos os problemas que a gente tem, tá? Então eu acho que tem algumas coisas importantes. Por exemplo, Deus ele perdoa cada pessoa que se arrepende e aceita o reino, né, ou Jesus, né? Não importa quantos pecados a pessoa tenha cometido, nem o tamanho deles, Deus perdoa tudo. Quando você perdoa, você imita Jesus. Por quê? Porque Jesus ele é aquela velha história que todos nós sabemos. Ele perdoou todo tipo de pecado. Às vezes, se for para você analisar, Jesus ele perdoou o ladrão, o malfeitor, a prostituta, a adúltera, várias pessoas pecaminosas nesse aspecto, e ele reprovou os fariseus. Observa vocês que não é que ele não quis perdoar o fariseu, o religioso, é que o religioso não quis demonstrar arrependimento. E o perdão, ele tem muito a ver com arrependimento. E eu quero explicar isso para vocês. Outra coisa, o perdão, depois a gente volta aí. Outra coisa, o perdão traz libertação, tá? Não há nada melhor, coisa melhor do que sentir perdoado, livre de toda culpa. O perdão, gente, de Deus, liberta de condenação. O perdão também é um ato de libertação para a pessoa que perdoa, tá? Libertação do peso lá do rancor. Porque mesmo que a pessoa não queira te perdoar, né, por algo que você fez, se você pediu perdão, ela não quis, diante de Deus você já está perdoado, tá? Aí ela arca com as consequências. Agora, se você não fez o mal para a pessoa, e a pessoa fez e ela não veio pedir perdão para você, não reconheceu que ela estava errada, libere o perdão de qualquer forma, tá? É como se fosse o seguinte, você pode ouvir muitas vezes as pessoas dizer assim, eu vou liberar perdão. Muita gente não entende isso. É porque é muito fácil nós falarmos assim de perdoar quando a pessoa vem pedir perdão, né? Mas nós temos que liberar perdão, perdoar a pessoa antes dela reconhecer que ela errou. Para quando ela perceber que a gente não tem mais mágoa, não tem mais ódio, ela acha a porta aberta para poder vir. Às vezes ela vai vir presencialmente pedir perdão, que isso é bíblico e é legal. Você amontoa muito mais brasa na sua cabeça quando você reconhece um erro e vai lá verbalmente, pede perdão para a pessoa, ou vai lá na mídia, na internet ou em qualquer lugar e fala para as pessoas que você estava equivocado em relação a alguém que você falou mal. Por isso você está ali a público pedindo perdão. Isso inclusive o próprio STF, os juízes pedem para que algumas pessoas pedem perdão, né? Por exemplo, vocês verem aí muitos julgamentos que são feitos aí no Supremo, na segunda instância, ou até na primeira, onde os juízes falam assim, tudo bem, então vai lá e pede perdão em público, né? Por alguma palavra que fala contra os indígenas, por alguma palavra que fala contra os negros, ou contra qualquer civil. Então isso é bonito. Quando você errar, fizer alguma coisa falando mal para alguém, não basta você ir lá e falar para a pessoa que você se arrependeu. Também não basta você só orar e pedir perdão a Deus. Se você fez um estrago, causou dor no coração de uma pessoa, e também, além disso, você fez outras pessoas pensarem mal daquela pessoa que você estava falando mal,
ou seja, espalhou mentira, contenda, porfia, maledicência, você tem que virar público e dizer, gente, eu estive aqui um tempo falando mal assim, mas eu estava enganado, Deus cobrou de mim, eu estou arrependido, eu estou aqui para pedir perdão e dizer que errado era eu e que a pessoa, na verdade, estava certa, ok? Outra coisa, gente, quem ama, perdoa. Você perdoa a quem ama, porque o amor ele é incondicional. Perdoar não é aceitar que a pessoa lhe faça mal. Perdoar é resolver a situação sem guardar rancor, entendendo que a pessoa que te ofendeu é um pecador como você, que precisa da sua ajuda, porque às vezes, gente, nós estamos mais prontos para perdoar e a pessoa não. Então você tem que perdoar primeiramente pensando que ela não tem ainda talvez o nível espiritual que você tem, a maturidade, o aprendizado. Isso tudo tem a ver, gente. Então, às vezes, tem pessoas que elas nem conseguem vir pedir perdão. Mesmo elas errando, reconhecendo que estão erradas, elas não têm condição de vir pedir perdão. Por quê? Porque elas não amam. Quem ama pede perdão, gente. Tá? Quem é perdoado, ama. Sabia? Perdão gera gratidão. Quando uma pessoa entende que foi perdoada, mesmo sem merecer, vai amar quem lhe ofereceu perdão. Eu escrevi aqui por quê que o perdão gera gratidão. Porque quando você perdoa a pessoa por um erro que ela fez com você, e aí você fala, não, tudo bem, eu entendi, eu gosto de você, eu acho que você fez aquilo porque talvez até eu merecia. Enfim, quando uma pessoa entende que ela foi perdoada, mesmo sem merecer, porque às vezes a pessoa fez uma coisa muito ruim, ela vai amar você mais do que antes, porque ela vai ver que você é uma pessoa boa, que ela estava enganada, tá? Outra coisa, gente, é que perdão não tem limite. Você vai perder a conta muito antes de chegar em 490 vezes. O perdão de Deus não acaba, o seu também não deve acabar. Aquela velha história que eu prego no reino a vida inteira. Quantas vezes que eu devo aturar meu marido, minha namorada, meu esposo, não sei o quê? Gente, sempre você deve aturar, a não ser que a pessoa não venha te pedir perdão, a não ser que ela suma da sua vida. Mesmo se ela sumir, perdoa e faça com que ela saiba que você não a odeia. Muitas vezes alguns reinistas caíram, tropeçaram, ficaram com ódio de mim, falaram mal de mim ou da obra na internet. O que eu fiz? Eu nunca bloqueei ninguém, eu nunca fechei as portas, e todo mundo conhece e sabe que geralmente essas pessoas elas vêm me pedir perdão e também vêm mostrar que elas estavam erradas. E aí você mostra que o perdão não tem limite, que você está disposto a perdoar, para que você mostre para a pessoa e para todo mundo que você é melhor do que a pessoa. Isso não tem orgulho, não tem altivez. Mostrar que a gente pode ser melhor do que o outro não é orgulho, não é egoísmo, não é convencimento, é testemunho, lição, discipulado, tá ok? Gente, perdão também gera mais perdão. Se você realmente entende o perdão de Deus, você vai perdoar outras pessoas. Falta de perdão é falta de compreensão do amor de Deus. Quando Deus perdoa, você perdoa. Quando você perdoa, Deus perdoa e outros aprendem a perdoar. O que eu quero explicar isso para você? O que eu vou te explicar aqui é uma coisa muito séria. Existem pessoas que Deus ele protege mais. Você observa que na Bíblia Deus tinha um amor tão grande por Davi, por Abraão, por Moisés, por esses homens escolhidos, que Deus ficava muito irritado quando alguém fazia mal a esses homens. E se a pessoa ficasse muito chateada, como Paulo ficou com aquele latoeiro, aquele cara que fez muito mal, Paulo falou assim, eu entreguei essa pessoa, o latoeiro, Marcos o latoeiro, né, na mão de Satanás, para ele não aprender mais a falar mal de mim nem da obra de Deus. Ali Paulo, a gente vê que Paulo ele ficou magoado, né? Então o que acontece? O latoeiro, ele não tinha nenhum lucro para Deus, ele não era um servo de Deus, ele era um ímpio. Então sabe o que Deus faz? Já que Paulo me serve, é fiel a mim, e esse latoeiro só fez mal a ele, a Paulo, ao evangelho, e consequentemente a mim também, então eu não estou nem aí, eu também não vou fazer nada com ele, com esse latoeiro, vou deixar ele se danar na mão de Satanás. Tá vendo? Por quê?
Agora, quando um ímpio te faz mal, mas você tem dó dele, misericórdia, porque ele é ignorante, ou talvez tem um lado bom dele, e você o perdoa, fala para Deus, Senhor, tem misericórdia. Aí Deus vai lá e fala, aí Deus olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, então eu vou ajudar aquela pessoa, porque até meu servo está pedindo por ele. Isso é muito sério, gente, e isso é muito correto, isso é muito certo, tá? Então, o perdão, ele não é feito apenas por causa do que você perdoa, mas por sua própria causa, de modo que você não precisa viver com fardo, tá? Mas para vós, os que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Está lá em Malaquias 4:2. Então, quem teme o nome do Senhor, sai o sol da justiça e a cura trará nas suas asas. Ou seja, não adianta você achar que que você nunca vai ser justificado. Para finalizar, eu quero falar sobre isso, justificativa e vingança. Sabe por quê, gente? Porque vingança só traz mal a você. O perdão, ele liberta, o perdão, ele edifica, ele traz testemunho, transformação, tá? Ele alivia o estresse, reduz a pressão arterial, fortalece o sistema imunológico. Todo mundo ganha ao fazer as pazes, gente. Perdoar é o ato consciente de abrir mão do ressentimento, da amargura ou do desejo de vingança contra alguém que de alguma forma causou algum mal, mesmo que a pessoa não mereça. Você tem que perdoar. Além disso, gente, como eu estava dizendo, nós temos que deixar que Deus cobra da pessoa. Já aconteceu comigo muitas vezes de eu perdoar a pessoa, não só perdoar, ir lá atrás dela, colocar ela no grupo de novo, perguntar como ela está, sabe? A pessoa fica desarmada. Eu tenho uma frase do meu livro que eu disse que é exatamente o seguinte, todo mundo conhece: quando você resolve não fazer guerra com o seu adversário, na verdade você já o derrotou. No seminário que nós estamos fazendo agora, sobre a Batalha da Supermente, eu estou falando sobre isso. Porque o diabo, ele quer usar disso para poder desfazer, desconstruir as famílias e os relacionamentos, fazendo com que as pessoas tenham mágoa e não perdoem. Não é só perdoar e falar assim, eu perdoo, mas não quero ver mais. Porque às vezes eu vejo renista assim, perdoa, mas não conversa mais, não adianta. Isso não é perdão, vai adoecer você, vai empobrecer você, e isso pode ser algo que Deus está exigindo de você para você ter prosperidade. Às vezes você não encontra a razão pela qual você esteja sofrendo, chorando, doente, com a vida financeira lá no chão, ou talvez com outros problemas, e eu quero te dizer que pode ser isso. A mágoa, o rancor, o não perdão, que na verdade não passa de um sentimento de vingança, tá? Para com esse negócio de vingar, porque quem vinga tira a coroa, a brasa da coroa, perde galardão. Vamos fazer, gente, como nós aprendemos, tá? Amar todo mundo. Tem muita gente que ainda não consegue pensar como nós pensamos, não tem condição de perdoar como perdoamos. Deixa elas pensarem que elas estão certas por algum momento. Com o passar do tempo, elas vão ver que não estavam. Com o seu silêncio, a sua resignação, elas podem perceber, porque elas vão ficar chateadas, impressionadas com a geladeira e podem começar a pensar direito e vir te pedir desculpa. Como eu estava dizendo, às vezes a gente perdoa e deixa na mão de Deus. E Deus, Ele perdoa, mas Ele não esquece, Ele cobra. Não esquece que tudo que você faz de mal para alguém, Deus pode perdoar, o seu irmão pode perdoar, você pode voltar para o meio, ser perdoado, começar de novo, viver normalmente, porém, a colheita vai vir, porque isso é a lei da semeadura. Mais cedo ou mais tarde você vai passar por um problema e você vai perceber, mesmo depois já com a fé já em ação, mesmo já alegre no meio do povo, você vai perceber que você está pagando algo que você fez com alguém. Por isso que não devemos vingar ninguém, tá? Nós devemos perdoar, esquecer, no sentido de que, não esquecer no sentido assim, ser louco e achar, né, que a pessoa não fez nada, mas é no sentido assim, a pessoa fez, mas eu também já fiz com alguém. Vamos perdoar para ser perdoado, ok? Então tenha uma boa perdoada. Inclusive, eu até falei com o pastor Neemias que um dos próximos módulos
eu farei lá no Telegram, no canal do portal, depois que acabar essa primeira temporada, Batalha da Mente, né? Ou seja, Batalha da Supermente. E eu vou falar também sobre perdão, tá? Mas não vai ser agora, porque eu já tenho um cronograma para fazer. Muito obrigado e tenham todos um coração bem vermelho e menos preto escuro.